revisão, contabilidade gerencial. Olá pessoal, estou aqui agora para conversar com vocês sobre os aspectos mais importantes que devem ser observados com relação à contabilidade gerencial no que diz respeito aos temas que são abordados na prova do Conselho Federal de Contabilidade. Então eu vou procurar destacar aqui com vocês os aspectos que a gente percebe que mais se ressaltam ali, especialmente em relação a custos. Quando nós estamos falando de contabilidade gerencial, normalmente nós estamos tratando então nessas questões de aspectos relacionados a custos. Por isso que nós vamos fazer aqui uma menção até em detalhes sobre esses conceitos aí, para que você possa se preparar bem, você possa realmente destacar no seu estudo ali aquilo que vai ser cobrado na prova, ok? Vamos lá então? Vamos lá então. Vamos começar a falar de custos aqui. Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar com vocês é que depois que você separa o que é custo e despesa, e a separação entre custo e despesa você já deve ter aí um conhecimento, mas vamos só ressaltar aqui para você. Custo é aquele gasto, aquele consumo de recursos que está vinculado à produção de um determinado produto ou à prestação direta de um serviço, e despesa é aquele consumo de recursos que faz com que a empresa possa executar a sua atividade administrativa, comercial, financeira. Então, a despesa está vinculada ali com gastos para as áreas de apoio administrativo, de apoio comercial e também das áreas de cobrança, contas a pagar e tal. Bom, essa distinção é importante porque quando a gente fala aqui de contabilidade gerencial, normalmente, como eu destaquei para você, normalmente é colocada na prova a questão dos custos, ok? Muito bem. Separado custo e despesa, então agora vamos tratar dos custos. Vamos primeiro verificar aqui as classificações, duas aqui que nós vamos trabalhar, dos custos e qual é a finalidade dessas classificações. Quando nós precisamos identificar o custo com relação à identificação desse custo, a relação desse custo com o produto ou com o serviço, nós dizemos que o custo é direto ou indireto. O que é o custo direto? É aquele custo que é incorrido e ele é alocado diretamente, sem nenhuma dificuldade, a cada unidade produzida. Quais são os exemplos mais comuns que nós temos? O material direto, a matéria-prima, o componente e a mão de obra direta. Por quê? O material direto, a matéria-prima, o componente são partes ali da estrutura física do produto, e a mão de obra direta é o serviço do colaborador, da pessoa que manipula diretamente a peça ou o produto. Portanto, dizemos que são custos diretos porque eles podem ser identificados diretamente em cada unidade sem nenhuma dificuldade. O custo indireto, já sabemos que ele tem uma característica diferente do direto. Por quê? O indireto é aquele recurso que é consumido, mas que ele tem uma relação com toda a produção. E, portanto, nós não conseguimos identificar claramente, de forma direta e objetiva, quanto de cada custo, qual o volume, né, de cada recurso ali foi alocado ou pode ser alocado em cada peça, em cada produto. Então nós vamos ter que fazer isso de uma forma indireta. Normalmente usamos a departamentalização, usamos os rateios. Aí por meio dos rateios nós identificamos esses custos lá, alocamos, né, direcionamos. Bom, exemplo de custos indiretos, todos aqueles que não foram citados anteriormente, como mão de obra direta e matéria-prima, né? Então nós temos a energia elétrica que nós consumimos na produção, nós temos o serviço de compras, por exemplo, nós temos o serviço de planejamento e controle da produção, mão de obra indireta, nós temos eventualmente combustíveis, lubrificantes que são utilizados nas máquinas, mas nós não conseguimos identificar quanto de cada combustível foi efetivamente consumido em cada unidade. Nós temos aí a depreciação dos equipamentos da fábrica. Então nós temos uma série de recursos que são consumidos, mas que são identificados
por meio de rateios, por meio de técnicas de distribuição, até arbitrária muitas vezes, porque eles não conseguem ter o montante identificado de forma clara e objetiva em cada unidade produzida, ok? Vamos lá então? Agora vamos falar dos custos, né? E vamos tratar então da classificação dos custos quanto à relação com o volume produzido. E quando nós tratamos dessa classificação dos custos com relação ao volume produzido, nós dizemos que esses custos são fixos ou variáveis. Então, o recurso ele vai ter um comportamento ou outro, dependendo da sua natureza, né? Bom, um custo variável é aquele custo que acompanha, ele diminui ou aumenta conforme as variações que ocorrem no volume de produção ou no volume de serviço prestado. Um custo variável característico que nós temos é a mão de obra direta, perdão. A mão de obra direta pode até ser variável até um limite, né? Mas a gente considera como custo fixo. Estou falando aqui da matéria-prima, do componente, enfim, da estrutura física do produto. E esses recursos, eles aumentam, né, seu consumo à medida que aumenta a produção e reduzem seu volume à medida em que eu também reduzo o volume de produção. Então eles variam conforme as variações que ocorrem nos volumes. Ok, o custo fixo, por sua natureza, ele se mantém no determinado patamar, independentemente dos volumes oscilarem para mais ou para menos. Então, se a empresa tem uma estrutura fabril destinada ou pronta para produzir 20 mil peças, o custo fixo ele tem uma relação com essas 20 mil peças. Então, essa capacidade instalada que a empresa tem um custo fixo de lá, vamos pôr 100 mil reais. Se a empresa reduzir para 15 mil peças, o custo fixo se mantém no mesmo volume. Se ela tem uma capacidade de produção de 20 mil peças, mas está utilizando uma capacidade relativa a 10 mil peças, está com uma ociosidade de 50%, o custo fixo ele tem uma relação aí com as 20 mil, que é a capacidade instalada. Portanto, ela pode aumentar a produção até 20 mil peças sem aumentar os custos fixos. E aqui eu quero destacar um aspecto importante para vocês. Quando nós estamos tratando do custeio gerencial, que é o que a gente vai ressaltar aqui com você, porque nós estamos tratando da contabilidade gerencial, quando nós estamos tratando desse custeio gerencial, não nos interessa a separação entre custo e despesa. Então aqui nós vamos verificar não a natureza, se é custo ou uma despesa, mas sim o comportamento daquele gasto conforme o volume aumente ou diminua. Então, por exemplo, uma despesa variável, a despesa de comissão de vendas. Então, se as empresas que pagam comissões de vendas aos seus vendedores, à medida que ele vende mais, a receita aumenta e, portanto, aumenta o gasto com as comissões de vendas também. Então, quando nós vamos fazer um relatório gerencial, isso é um aspecto que pode cair na prova, quando você verificar lá que na questão existe um gasto relativo a uma despesa que você percebe que é variável, o que é indicada no enunciado que é variável, entenda que ela deve compor a margem de contribuição. Ok? Vamos falar melhor sobre isso também na sequência aqui, tá? Muito bem, então você já sabe que o custo fixo ele se mantém constante dentro de certo volume, tá certo? E o custo variável ele vai ter um comportamento proporcional, diretamente proporcional ao volume produzido, ok? Importante isso aqui, porque normalmente as questões que são cobradas na prova, elas levam em consideração esses conceitos aqui. Lembrando mais uma vez para você que não importa aqui a natureza, se é custo ou despesa, importa aqui que este recurso tem um comportamento fixo ou variável. Muito bem. Vamos verificar agora, falando ainda, continuando a falar sobre o comportamento dos custos, né? Então, vamos verificar uma situaçãozinha aqui que é uma dica para você resolver, depois eu tenho algumas questões que eu vou apresentar para você aqui, mas para resolver rapidamente questões que tratem
de variações de volume e o comportamento dos custos. Vamos lá. Quando nós estamos tratando do custo fixo, quando nós falamos de volume, ou seja, de aumento ou redução de volume, o custo fixo é o quê? Ele é constante, ok? E quando nós estamos falando do custo variável, em relação ao total do custo variável vinculado ao volume, a relação é direta, ou seja, à medida que aumenta o volume produzido, aumenta o consumo de recursos variáveis. Por exemplo, aumenta a comissão de vendas, aumenta qualquer gasto variável que nós temos, a parte física do produto, parafusos, né? Tintas, o material direto ali que a gente usa para produzir o produto ou aquele gasto que está vinculado diretamente ao serviço prestado. Ok, então nós estamos tratando de volume, vamos lembrar, quando nós estamos tratando do comportamento do custo em relação ao volume, o custo fixo se mantém constante e o custo variável ele se comporta de uma forma ou de outra conforme a variação que aconteceu no volume. Ele aumenta se o volume aumenta, ele diminui se o volume diminui. Agora atenção, isso aqui é muito importante para nós. Como é o comportamento desses gastos, desses recursos aqui, em cada unidade produzida? Olha que interessante. Em cada unidade produzida, o custo fixo varia. E o custo variável permanece fixo. Peraí, vamos explicar melhor para você. Em cada unidade produzida, quanto maior o volume produzido, nós vamos ter o mesmo valor de custo fixo dividido por um volume maior de produção. Então vamos imaginar aquela empresa que tem uma capacidade instalada para 20 mil peças, 20 mil produtos. Ela tem um custo fixo de 40 mil reais. Então significa que ela tem uma capacidade de 20 mil e ela tem um custo fixo de 40, portanto ela tem um custo fixo unitário de R$2 em cada produto, em cada unidade produzida. Agora, se nós estamos utilizando aqui 50% dessa capacidade, olha o que vai acontecer. E 50% da capacidade significa que nós vamos produzir 10 mil produtos e eles vão ter que absorver esses 40 mil reais de custos fixos. Neste caso, nós teríamos 40 mil dividido por 10 mil unidades. Portanto, nós teríamos um custo aqui unitário fixo de R$4. Então, isso encarece o produto. Por que encarece o produto? Porque você vai ter que cobrar os mesmos 20 mil reais de custo fixo, né? Desculpa, os mesmos 40 mil reais de custos fixos sobre uma capacidade utilizada bem menor do que aquela na qual você investiu. Você investiu numa capacidade para 20 mil. Portanto, você vai cobrar mais custo fixo em cada unidade. Agora vamos aumentar a produção. Vamos imaginar que a empresa, portanto, ciente desse problema, fez um planejamento, expandiu vendas, enfim, então aumentou o volume produzido e ela chegou na sua capacidade máxima. Agora sim, a empresa produz 20 mil unidades. Ela vai dividir o mesmo 40 mil reais de custos fixos. Portanto, o custo fixo em cada unidade agora varia de 4 para 2. Ou seja, você tornou mais barato o custo para produzir cada unidade. Porque antes você produzia 10 mil, agora você produz 20. Olha que interessante, isso aqui nós chamamos de ganho de escala. E isso é muito cobrado, a gente vai ver daqui a pouco em alguns exercícios. É muito cobrado na prova. Muito bem. Agora vamos pensar no custo variável. O custo variável, falei para você que o custo variável ele é variável no volume, mas ele é fixo em cada unidade. Claro, vamos imaginar que você consome R$5 em cada unidade produzida relativa ao material direto. Ora, se você produzir uma unidade, você consome R$5 de material direto. 2 unidades, em cada unidade vai continuar gastando R$5. Só que lógico, são 2 unidades agora, eu aumentei o volume, vou aumentar no total, eu aumento o custo variável. Mas em cada unidade, o custo variável permanece fixo. Então isso é interessante para que vocês possam, a partir dessa premissa, resolver algumas questões que caem na prova relativa à contabilidade gerencial. Vamos em frente então. Olha aqui, então, lembrando a você, então, o comportamento dos custos, né, em cada unidade o custo fixo é variável e no total produzido o custo
fixo se mantém constante, o custo variável ao contrário, em cada unidade ele é fixo, né, porque você gasta sempre em cada unidade o mesmo material, e no total, no volume, ele é variável. Ok. Já que você sabe agora o que é o custo variável e o custo fixo, já sabe também o comportamento do custo variável, a gente pode falar de um outro conceito aqui que também vai ser cobrado com certeza, é a tal da margem de contribuição. O que é uma margem de contribuição? Nós temos um conceito clássico de margem de contribuição, que é aquele valor com que cada unidade contribui para cobrir os custos fixos. Ok, então vamos olhar aqui. Como é que eu calculo a margem de contribuição? Se eu estou falando de uma contribuição, uma margem de lucro que contribui para cobrir os custos fixos, se eu estou falando de margem, eu tenho que trabalhar com o quê? Com o preço de venda. Então, vou trabalhar com o preço de venda. Depois eu vou identificar os gastos variáveis. Lembra que, né, eu coloquei para vocês ali que aqui eu não separo o que é despesa e o que é custo, portanto eu vou tratar de gastos variáveis. Ok. Separado, identificado o gasto variável, eu vou diminuir do preço de venda os gastos variáveis. Portanto, o preço de venda vai cobrir o gasto variável e isso me permite conhecer a margem de contribuição unitária. A margem de contribuição unitária multiplicado pelo volume vendido ou previsto, né? Daí depende do relatório que está fazendo, da questão que vai ser cobrada também. A margem de contribuição unitária multiplicada pelo volume vai fornecer para nós a margem de contribuição total. E aqui eu faço um destaque para você. Atenção, atenção. Cuidado com o critério que você vai utilizar ou que vai ser cobrado na questão com relação à avaliação dos gastos variáveis. Porque muitas vezes nas provas é colocado o chamado custo de reposição. Por quê? A margem de contribuição é um conceito gerencial, serve para decisões gerenciais. Portanto, nós podemos abandonar o custo histórico aqui, né, que é o critério de avaliação dos estoques, e assumir aqui qualquer outro critério de avaliação dos gastos. Então, por exemplo, ao invés de usar como gasto variável, usar o valor da matéria-prima consumida, eu uso o valor da matéria-prima previsto para futuras compras, que é o chamado, então, custo de reposição. Mas, só para você saber, pode cair uma questão teórica, sem números, sem cálculo nenhum, mas perguntando para você que critério mais gerencial seria adequado para avaliar ou para se atribuir valor aos materiais nos relatórios gerenciais. Você vai dizer, olha, é provável que na questão apareçam alternativas e uma delas vai ser, você vai perceber que é um custo que remete aí a um valor futuro, não ao valor passado. Vai tranquilo, pensando que você vai responder como verdadeira aquela questão que traga um critério de avaliação de matéria-prima que não seja custo histórico, porque esse custo histórico é usado lá na nossa contabilidade tradicional, mas não é utilizado ou não deveria ser utilizado na contabilidade gerencial, ok? Muito bem. Vamos falar de outros conceitos agora? Na contabilidade gerencial, especialmente nas provas aqui do CFC, são muito cobrados. Ponto de equilíbrio, margem de segurança, margem de contribuição, né? E os diversos pontos de equilíbrio que nós conhecemos. É o que a gente vai trabalhar agora aqui. Mas pode ficar tranquilo que o cálculo começa pela margem de contribuição. Então, você sabendo calcular a margem de contribuição, e como é que você sabe calcular a margem de contribuição? Porque você já sabe o que é custo fixo e o que é custo variável. Sabe o comportamento dos custos fixos e variáveis em relação ao volume e em relação a cada unidade. Então, agora você, se for chamado a responder uma questão que trata de ponto de equilíbrio, você vai já perceber que uma das variáveis que compõe o ponto de equilíbrio é a margem de contribuição. Vamos verificar isso aqui agora.
Olha aqui, o que é o ponto de equilíbrio, então? O ponto de equilíbrio, ou o ponto de ruptura, ou break-even point, aí depende do conceito, ou da denominação que vai ser utilizada, é aquela situação onde a empresa equilibra a sua situação do resultado, ou seja, no ponto onde você consegue equilibrar receitas, custos e despesas, portanto, ali o resultado é zero. Significa que abaixo do ponto de equilíbrio há um prejuízo, as receitas não conseguem absorver todas as despesas, todos os gastos, sejam despesas ou custos, e cada unidade acima do ponto de equilíbrio já significa um resultado positivo. Daqui a pouco a gente vai ver o que é margem de segurança, que é exatamente esse distanciamento positivo, né, entre o valor no ponto de equilíbrio e o valor real, o valor da quantidade vendida na realidade, né? Muito bem, então o ponto de equilíbrio é aquele ponto onde as receitas igualam-se às despesas e custos. Como eu falei para vocês, não há, portanto, aqui nem lucro, nem prejuízo. Esse é o ponto de equilíbrio tradicional que nós conhecemos. Nós podemos fazer algumas variações aqui no cálculo, a gente vai descobrir daqui a pouco. Bom, no ponto de equilíbrio, nós descobrimos, por exemplo, qual é a quantidade que deve ser vendida, produzida e vendida, claro, para que todos os gastos sejam cobertos, para que a empresa efetivamente consiga a cobertura de todos os gastos, sejam custos ou despesas, para que ela possa, a partir dali, começar a ter lucro. Então, como é que a gente calcula o ponto de equilíbrio? Ora, uma das variáveis é o quê? A margem de contribuição, né? Então, você já calculou a margem de contribuição lá. Margem de contribuição é o preço de venda unitário menos os custos e despesas variáveis unitários, como a gente já viu anteriormente. Ora, para que nós possamos saber qual é o volume necessário para que a gente possa cobrir todos os custos e despesas fixas, já que a margem de contribuição já cobriu aqui o custo variável, nós vamos dividir os gastos fixos pela margem de contribuição unitária. Aí nós teremos exatamente qual é o total de unidades que devemos vender para zerar o nosso, para que a gente possa zerar a nossa situação do resultado e a partir dali pensar e começar a obter um lucro. Você pode estar se perguntando assim, tá, e se a empresa tem um mix de produtos muito grande, né? Então um mix variado de produtos aqui, sobre qual produto que eu vou calcular esse ponto de equilíbrio? Veja, normalmente o enunciado já vai te dar essa situação aqui, ele vai te informar, ele vai dizer se você vai calcular a margem, o ponto de equilíbrio sobre o contábil, ou o ponto de equilíbrio econômico, ou o ponto de equilíbrio tradicional como nós conhecemos, ou o ponto de equilíbrio financeiro. Então aí é uma questão de você se direcionar a partir do que o enunciado está solicitando a você. Agora, se você quiser saber, por exemplo, eu não quero saber volume porque eu tenho muitos produtos aqui. Então você faz uma média das margens de contribuição e aí, na realidade, na tua empresa, a estatística vai te ajudar, a tecnologia vai te ajudar a fazer isso. Aí você pega uma margem de contribuição mais ou menos aí que seja uma síntese de todas as margens, o que eu sei que é difícil, dependendo do mix de produtos, é muito difícil, mas você consegue ter uma margem mais ou menos padrão entre todos os produtos, ou você vai usar aqueles produtos que são os principais ali, que tem maior participação no volume também, ok? Vamos em frente. Então vejam, o ponto de equilíbrio contábil é aquele conceito tradicionalzão que nós temos do ponto de equilíbrio. Então nesse caso aqui, o ponto de equilíbrio contábil corresponde ao cálculo do ponto mínimo de produção e vendas para a absorção de todos os gastos fixos. Então aí, mais uma vez ressaltando para vocês, gastos fixos, nós estamos tratando aqui de despesas e custos, ok? Não vamos esquecer disso. E aí, eu faço aqui uma breve simulação para você. Veja, eu tenho aqui vendas, né? Então tenho o preço de venda unitário aqui, eu tenho os custos variáveis e eu tenho, nesse caso, já a margem de contribuição unitária e os gastos fixos aqui. Então, vamos verificar nessa evolução aqui quando que a empresa vai atingir o
o seu ponto de equilíbrio. Ela atinge aqui, ó, vejam que nós vamos tendo prejuízo, nós estamos vendendo com 500 unidades, nós vamos ter um prejuízo. 800 unidades, continuamos tendo prejuízo. Aí você lá na tua empresa, aí as questões vão levar a isso também, você descobre que com 1.170 unidades aqui, você faz o quê? O zeramento dos gastos, cobre todos os gastos fixos. A partir daqui é só alegria, ou seja, você começa a ter lucro, que é o que nos interessa, não é verdade? Então, o ponto de equilíbrio tem essa vantagem. Você pode fazer simulações as mais diversas possíveis e hoje, na vida real, lá na empresa, nas empresas onde vocês trabalham, com a tecnologia de informação que nós temos hoje, isso é bem tranquilo para fazer, posso assegurar que a coisa não complica em nada fazer isso. Na prova, você vai ter os dados que eles vão fornecer e aí o cálculo vai ser um cálculo bem simples ali também, bem tranquilo, ok? Vamos em frente então. Agora vamos falar do ponto de equilíbrio econômico. O que é o ponto de equilíbrio econômico? É importante que às vezes a empresa ela procura saber qual é a quantidade mínima que ela tem que produzir e vender, claro, mas que já forneça, já proporcione um lucro. Então, quando nós falamos do ponto de equilíbrio econômico, nós não estamos agora só preocupados em cobrir os gastos fixos. E sim, além de cobrir os gastos fixos, nós estamos também interessados em saber qual a quantidade que vai nos proporcionar um primeiro lucro aqui, ok? Vamos em frente então. Aí, nós temos aqui o ponto de equilíbrio financeiro. No ponto de equilíbrio econômico, vou voltar um pouquinho aqui só para ressaltar para você. No ponto de equilíbrio econômico, o que nós queremos saber? Nós vamos somar aos gastos uma margem de lucro. Essa margem de lucro é a empresa que vai dizer, né? A empresa vai dizer, olha, eu quero uma margem de tanto, né? É a empresa que vai dizer qual é a margem que ela pretende, né? E a partir daí, ela vai incluir essa margem, né? Esse lucro aí, que ela pretende, para somar com os gastos fixos, ok? Muito bem, vamos em frente aqui. Daí nós temos o ponto de equilíbrio financeiro. O que é o ponto de equilíbrio financeiro? É um ponto de equilíbrio que vai considerar o quê? Os gastos que não representam saída de recursos, ou seja, saída de recurso do caixa, né? Ou seja, são gastos que não representam desembolso. E, portanto, a empresa quer saber o seguinte, olha, eu quero saber qual é a quantidade mínima que eu tenho que vender, mas para eu poder fazer meus pagamentos aqui. Não vou considerar aquilo que não é caixa, depreciação, amortização, exaustão e outras receitas e outras despesas que não representem saída de caixa, outras despesas, né, que não representem saída de caixa. E aí ela vai excluir, portanto, de todos os gastos que ela está colocando ali para calcular o ponto de equilíbrio, ela vai excluir aqueles que não representam desembolso. Mais uma vez, na questão, eles vão colocar para você qual é o valor e qual é a natureza daquele gasto que deve ser retirado aqui do cálculo, mas eles não vão dizer para você que você deve retirar, é você que vai entender. Poxa, depreciação a empresa não paga. Bom, eu quero saber o financeiro, então vou tirar a depreciação. De repente uma despesa de equivalência patrimonial também vai ser colocada lá, opa, vou tirar também. Então aí você tem um conhecimento contábil aqui que você vai ter, né, que eu sei que você vai ter, então você vai resolver isso rapidamente. Muito bem, e aí nós chegamos na famosa margem de segurança. Margem de segurança é um conceito importante e é muito cobrado também. Por quê? É uma margem ou é uma situação que a empresa percebe que ela está vendendo acima do ponto de equilíbrio. Essa diferença entre as vendas acima do ponto de equilíbrio e o ponto de equilíbrio, nós chamamos de uma margem que dá uma segurança para a empresa de que ela está tendo lucro e esse lucro está aumentando, né, à medida que a quantidade vendida se distancia positivamente do ponto de equilíbrio. Vamos ver? Olha aqui. Então, o que é a margem de segurança? É aquela quantidade vendida acima do ponto de equilíbrio. Acima do ponto de equilíbrio. Então, nós dizemos que quanto maior for a quantidade vendida, né, e ela estiver distante do ponto de equilíbrio, acima, né, significa, portanto, que nós temos uma maior segurança de que a empresa vai conseguir aquele lucro que ela pretende.
Então, nós vemos aqui naquela simulação que eu fiz anteriormente, no slide anterior, vamos verificar aqui o seguinte, olha, a empresa atingia o seu ponto de equilíbrio com 1.170 unidades, mas ela já está numa posição de vendas de 1.400 unidades. Então, essa diferença de 1.400 para 1.170 é a margem que proporciona à empresa a segurança de que ela está com resultado positivo e vai continuar, né, segundo o que a empresa pretende mesmo, vai continuar aumentando essa quantidade vendida acima do ponto de equilíbrio. Portanto, isso é algo que a empresa deve buscar sempre. Quanto maior a quantidade vendida em relação à quantidade no ponto de equilíbrio, maior a margem de segurança que a empresa tem. Tranquilo, né? Muito bem. E aí nós chegamos só a fazer uma menção aqui à alavancagem operacional. Normalmente, na prova não é cobrado o cálculo da alavancagem operacional, e sim mais o conceito da alavancagem, né? Então, o que é a alavancagem operacional? A alavancagem operacional é a possibilidade que a empresa tem de aumentar o lucro numa proporção maior do que ela aumentou as vendas. Como assim? Então a empresa tem um aumento de vendas de 10% e ela aumenta o lucro em 15%. Por que aconteceu isso? Porque a empresa tinha ociosidade. Se você vai lembrar, numa fala aí que eu coloco neste vídeo, eu falei, olha, imagina uma empresa que tem uma capacidade instalada para 20 mil peças e está utilizando 50% da capacidade, produzindo e vendendo 10 mil peças. Ora, essa empresa tem um custo fixo equivalente a 20 mil, mas ela está tendo uma capacidade utilizada de 10 mil. À medida que ela aumenta as vendas, à medida que ela aumenta a capacidade utilizada, o que vai acontecer? Ela não precisa aumentar o custo fixo. O que aumenta proporcionalmente com as vendas? Os variáveis. Mas a gente sabe que os variáveis são realmente deste comportamento. Eles variam, aumentam à medida que se aumenta o volume. Ok. Se a empresa aumentou as vendas, mas ela não precisa aumentar custo fixo, então você vai ter o mesmo valor de custo fixo sendo agora absorvido por uma receita maior. Então, o reflexo no lucro vai ser numa proporção maior que aquele que houve no aumento das vendas. Então, isso a gente chama de alavancagem operacional, ou seja, a estrutura de custos da empresa está alavancando, está proporcionando um aumento, um efeito maior no lucro. Por isso a gente fala de alavanca. A alavanca é aquele instrumento que se usa para, dado uma força na extremidade, exercida numa extremidade, a outra extremidade causa um efeito maior, né? Portanto, na medida em que eu aumento o volume de vendas, mantendo o mesmo volume de custos fixos, eu vou ter um aumento maior em percentual no meu lucro. Por isso é que nós chamamos isso de ganho de escala, né? Agora, vamos lembrar que, nesse caso, a empresa vinha de uma taxa de ocupação baixa também, né? Então, o que ela está fazendo agora é, na verdade, recuperar resultado dos períodos em que ela vendia menos, né? Não é que a alavancagem seja algo extraordinário, na verdade, é uma recuperação do resultado, né, que nós tivemos a partir de um aumento no volume de vendas, um aumento no volume que mostra a taxa de ocupação da empresa em relação ao momento em que a empresa estava vendendo menos, ok? Bom, no caso da prova, normalmente a alavancagem operacional entra aqui como uma questão teórica para você responder. Então é só conhecer o conceito ali da alavancagem e você vai resolver rapidinho. Vamos voltar aqui no slide? Olha aqui, então vamos agora, se você já lembrou o conceito de alavancagem operacional, né? Vamos fazer o seguinte, olha, uma observação aqui, ó. Quanto mais distante a empresa estiver operando em relação ao seu ponto de equilíbrio, claro, vai ser menor o grau de alavancagem. Por quê? Quanto mais distante a empresa está do ponto de equilíbrio, ela está vendendo mais, está se aproximando do quê? Da sua capacidade instalada e, portanto, menor efeito tem o aumento das vendas em relação ao aumento no lucro. Por quê? Porque
a empresa agora está muito próxima da sua capacidade instalada, não consegue mais aumentar. Para aumentar a capacidade instalada agora, ela vai ter que investir mais e incorrer em mais custos fixos. Então vamos só revisar aqui o seguinte, olha, quanto mais distante a empresa estiver operando em relação ao seu ponto de equilíbrio, menor vai ser o grau de alavancagem operacional, em função de que menor será o impacto percentualmente sobre o lucro do acréscimo ou redução resultante de uma alteração no nível de atividade. É isso aí, né? Quanto mais próximo a empresa está do ponto de equilíbrio, qualquer aumento que ela tenha na receita vai ter um aumento maior proporcionalmente no lucro, portanto o grau de alavancagem aqui vai ser maior, ok? Mas não se preocupe que isso aqui não cai cálculo, pelo menos o que a gente tem visto, né? Não tem caído cálculo do grau de alavancagem, ok? Muito bem. Para fechar aqui essa revisão desse primeiro momento com vocês, olha aqui, ó, nós temos o chamado preço de transferência. Preço de transferência também, normalmente, ele cai mais como conceito, e se cair com números, vai ser muito tranquilo para você resolver também. Então, olha aqui, o que é o preço de transferência? É aquele preço interno que você tem dentro da empresa para você fazer transferência de produto de um departamento para outro, ou de uma unidade de negócios para outra, né? Então, nós temos os preços de transferência, vamos destacar os métodos que a gente pode usar. Os métodos pode ser aquele método baseado no mercado, né? Então, a empresa pega um produto similar no mercado, então a unidade A fornece uma peça para o produto da unidade B. Vamos fazer o preço de transferência? Vamos. Podemos pegar, então, o valor desta peça no mercado e atribuir aqui como se fosse um preço interno na empresa, ok? Então aqui eu pego algo similar no mercado. Eu também posso fazer o método baseado no custo, e aí eu preciso verificar qual é o custo de produção desta peça, e a unidade A vai cobrar esse valor da unidade B também. Aqui é mais tranquilo, mais objetivo, porque eu tenho um parâmetro muito claro, que é o parâmetro interno da empresa em relação a quanto custou a peça. Ou eu também posso fazer isso de forma negociada. Geralmente aqui, quando as unidades de negócio, não estamos falando de departamento, então unidades de negócio têm autonomia para negociar esses valores. Não é muito comum, só para grandes empresas acabam utilizando essa técnica aqui. Ok, pessoal? Vamos lá? Muito bem. Vamos falar do custeio ABC agora? Muito bem, vamos voltar aqui um pouquinho com você na tela. O que é o custeio ABC? O custeio ABC é aquele sistema de custeio, aquele método de custeio, no qual a ênfase aqui é na atividade e não no produto ou no recurso. Então, nós vamos atribuir a cada produto o custo de cada atividade que é exercida, o que é consumida pelo produto, e não simplesmente fazer um rateio de custos. Custeio baseado em atividades, ele se diferencia, portanto, do custeio por absorção, que é um custeio contábil, se diferencia também do custeio direto ou variável, que é esse que a gente estava tratando aqui agora, que é o custeio gerencial. O custeio baseado em atividades também pode ser contábil, mas ele tem uma dificuldade de ser implantado. Normalmente aqui também na prova, se caírem conceitos relativos a custeio baseado em atividades, eles vão estar relacionados em questões também de múltipla escolha, questões teóricas, ok? Normalmente a gente não vê cálculo do custeio baseado em atividades. Mas se cair um cálculo, vamos verificar agora como é que se poderia identificar isso. Vamos lá? Muito bem. O custeio baseado em atividades, portanto, é aquele custeio onde nós vamos fazer primeiro a identificação da atividade. Depois nós vamos verificar o custo de cada atividade. E depois nós vamos levar estes custos para cada produto, ok? Diferente do custeio por absorção, por exemplo, onde você soma tudo, faz um rateio dos custos indiretos e aí faz com que os produtos absorvam estes custos aqui, ok? Aqui nós não vamos fazer rateio. Pode até existir rateio no custeio ABC, mas não é comum, ok? Muito bem. Então vamos ver os passos aqui. O primeiro passo que nós temos no custeio baseado em atividades é a identificação das atividades. Que atividades a empresa executa na produção? Outra coisa, destacar para vocês, o custeio baseado em atividades, ele é
apropriado aqui quando a empresa tem um volume, o quê? Considerável de custos indiretos, ok, pessoal? Se o custo indireto não é preponderante na empresa, talvez não valha a pena gastar um recurso para implantar esse sistema aqui. Bom, para identificar as atividades, eu tenho que rastrear, tenho que fazer uma identificação muito clara. Por exemplo, aqui a atividade é para processar ordens de compra. Depois eu vou apurar o custo dessas atividades, né? Ok? Então, bom, onde que está essa atividade? Essa atividade está no setor de compras. Aí eu vou identificar as medidas das atividades, os direcionadores de custo. Por exemplo, quantidade de ordem de compra processada no período. Então eu identifiquei a atividade, que é processar ordens de compras. Eu sei que essas atividades estão vinculadas ao setor de compras, então eu já tenho o centro de custo identificado ali, isso é importante, né? Muito bem, aí eu vou identificar os direcionadores. Como é que eu posso saber, como é que eu posso direcionar para cada produto o custo de processar compras? Ué, eu tenho que saber quantas atividades, quantas vezes eu executei essa atividade aqui, né? E eu vejo isso a partir da quantidade de ordens de compras processadas. Aí depois é só direcionar esse valor, né? Relacionar aqui, ó, relacionar os custos aos produtos usando os direcionadores de custos aqui. Não vejo muita dificuldade, porque isso aqui, se cair, vai ficar muito tranquilo para você, hein? Dá uma revisada aqui depois, mas fica muito tranquilo, porque eles não vão fazer uma questão que você vai se complicar, porque normalmente é um custeio que não é muito utilizado e, portanto, se cair uma questão assim, ela vai direcionar você para um cálculo bem tranquilo, conforme esse roteiro aqui. Ok? Bons estudos para vocês, sucesso!